De volta com o nosso programa Manhã Leve e agora nós vamos falar sobre dirigir, direção. Você conhece alguém que tem medo de dirigir? É muito comum a gente encontrar pessoas habilitadas, mas que não se sentem seguras em guiar um carro e isso atinge tanto os homens quanto as mulheres. Não vem falar que só mulher tem medo, não, que não é verdade. Quem sofre com medo de dirigir tem amoxofobia. Esse problema afeta cerca de 7% da população mundial. Será que existem formas de prevenir essa insegurança? A gente vai descobrir agora. Para algumas pessoas é sinal de liberdade, para outras dirigir é um grande pesadelo. A amaxofobia, que é o medo de dirigir, atinge de 7 a 8% da população mundial. A ansiedade, o medo e a insegurança fazem com que quase 75% das mulheres percam o interesse por dirigir, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Trânsito. Esse medo pode aparecer por diversos fatores: excesso de autocrítica, traumas por conta de acidentes, reprovações na prova de habilitação. Os sintomas físicos incluem agitação, tremores, boca seca, rápida frequência cardíaca, respiração superficial, dores no peito, náuseas, mãos suadas. O medo freia quem está atrás do volante. Se você se identificou com alguns dos sintomas ou conhece alguém que passa por essas atribulações, tire suas dúvidas agora, no Manhã Leve. Exatamente, e eu tô aqui para tirar suas dúvidas. No fundo, quem está são as duas, é a Cecília Belina, psicóloga especialista em medo de dirigir, e a Ruth Ribeiro, que é professora e tem medo de dirigir. Ainda não perdeu o medo, Ruth? Já tô caminhando, já melhorei bastante. Vamos começar com você, Ruth. O que você sente quando você tá na direção? Então, um mal-estar que chega a ser até físico, né? Tremedeira, pavor do que pode acontecer no trânsito. O que você pensa? Medo de machucar alguém, medo de me machucar, né? Medo de que aconteça alguma coisa que possa prejudicar os outros. Mas também. você teve aula, né? Então você sabe dirigir. Sei. Você sabendo que sabe dirigir, mesmo assim você tem medo de perder o E controle. tenho. Eu fico com receio também do outro, né? Do trânsito, não só o fato da habilidade em dirigir, mas o fato de ter as outras pessoas, o ambiente, né? O trânsito em si me causa pavor. Cecília, por que acontece isso? E com que tipo de pessoa que acontece isso, geralmente? Tem um determinado tipo? Tem um perfil. O perfil geralmente são pessoas que não gostam de ser observadas, que não gostam de ser criticadas. São pessoas que buscam a perfeição em tudo que faz. Então é aquela pessoa que tem um padrão perfeccionista. E esta pessoa, ela gosta de fazer as coisas sair tudo certo, né? Ela não gosta de ser observada. O trânsito é o maior ambiente social existente no mundo. Tudo que você faz ali, você é observado. Então, às vezes, até a timidez já leva a pessoa a não querer se comportar naquele ambiente tão aberto, naquele ambiente que todo mundo vê, todo mundo dá palpite, todo mundo fala, tira sarro, né? Então, às vezes, até a timidez. E tem jeito de curar isso? Tem, como todas as fobias. O que é muito importante ser dito aqui para a pessoa entender, a fobia, o medo é uma emoção. E ao contrário do que todo mundo acha, é uma emoção boa. É uma emoção que está dentro de mim para me proteger. Então, é esse medo que protege a minha vida. Senão a gente pularia de um prédio achando que era super-homem, né? Achando que era mais rápido do que o elevador. Né? É esse medo que me protege. E aí, quando esse medo começa a ficar muito grande, ele passa a ser um medo doentio e muda de nome e passa a ser fobia, tá? A fobia, seja ela de avião, seja ela de cachorro, seja ela de dirigir, ela tem que ser enfrentada. O único modo de se curar fobia, seja do que for, é você enfrentar a situação ou o objeto. Então não adianta a pessoa ir, deixa pra depois, ela tem que fazer. Não, ela tem que enfrentar. Porque geralmente o objeto, a situação fóbica tá aqui, a pessoa tá
de costas, né? Ela tá indo em direção contrária. É você juntar. Que nem o tratamento da Ruth, por que falam que é tão diferente o meu tratamento? Porque eu boto meu cliente dentro do carro. Do Você vai contrário, eu vou junto no começo, depois a gente tem os acompanhantes, né? Que acompanham a evolução. No caso, a Ruth, ela falou, eu sei dirigir. Tem alguns que não sabem, porque se ele tem medo, ele não aprende. Se ele não aprende, ele fica com mais medo. Então, uma coisa Leva a outra. leva a outra. Então, às vezes, a gente tem que reensinar a pessoa a dirigir. E ninguém perde o medo de dirigir se ele não tiver segurança nele. Então, essa segurança, o dirigir bem, é fundamental para perder o medo de dirigir. Por isso que eu costumo falar que o medo de dirigir é o medo mais difícil de se perder, porque ele tem o desenvolvimento. Você tem que chegar lá e você tem que desempenhar. Não adianta chegar no carro e ficar lá. E em quantas sessões, basicamente, a pessoa consegue melhorar? Assim? Olha, numa média pode por 6 meses. 6 meses? É. Com terapia e tal. Com terapia, a gente usa a terapia de grupo, né? Como o próprio enfrentamento, ela no carro, já é a terapia ao vivo, a gente reúne eles em grupo para falar um pouco, até porque ali na hora fica difícil falar porque ela não o que consegue ela controlar a falou, emoção, o trânsito é muito rápido, então não dá para você ficar procurando ali dores, de sabores. Então, a gente faz a terapia de grupo para depois dar um apanhado no que ela sentiu na hora. Ruth, você tá fazendo terapia há quanto tempo? 8 meses. 8 meses. Como você era antes e o que você melhorou até agora? Eu fiquei muito tempo sem dirigir, então assim, Você tinha carro e não dirigia? Eu não tinha nem carro. Nem carro, Quer pra dizer, não dirigir mesmo. O carro que eu tinha, acabei passando pro meu pai, porque eu tinha medo e ele acabou assumindo o carro, né? Então, eu tinha pavor mesmo, tremedeira, mal-estar, até as noções mesmo de habilidade a gente acaba perdendo, porque você fica apavorado, você acaba esquecendo. E aí a gente faz todo um treino, primeiro da parte de habilidade, junto com o trabalho em grupo, e após esse treino e esse trabalho em grupo, a gente começa a sair sozinho com o nosso carro. Aí sim, a gente passa de medo para enfrentamento, né? Então, você sentia muito a fobia e agora você já consegue pegar o carro e sair. Consigo. Sozinha. Sozinha. Assim, percursos curtos ainda. Ainda tô na fase de percursos curtos. Eu saio da minha casa, circulo pelo bairro, mas eu consigo, assim, de uma forma mais tranquila, porque eu já tentei fazer isso antes, né, em outras ocasiões, e passar mal mesmo, e ser doloroso até, né, pra sair de casa, Nossa, né? que coisa, né? Sabe que eu nunca tinha ouvido falar que tinha psicóloga especialista em medo de dirigir? E a gente já atendeu, a gente está no mercado há 30 anos, a gente já atendeu mais de 28 mil pessoas. Nossa! É muito, muito comum. Mas você sabe, Maria Cândida, que nem todo mundo fala. Às vezes a pessoa tem vergonha de dirigir. Porque dirigir é uma coisa tão comum, né? Você sai, todo mundo faz. Aí a pessoa não consegue fazer aquilo. E ela meio que... A estima começa ela se acha incapaz, ela diminui a estima, a autoestima, ela fica se sentindo assim, uma pessoa como se ela fosse diferente das outras, então ela esconde. Ai, tem que tratar. Eu tenho várias perguntas, entre elas eu vou deixar uma pergunta que eu vou dar um recado e já volto. As pessoas, eu até respiro antes de falar, porque homem tem... Desculpa, eu sempre peço desculpa. Tem mania de falar que mulher que não sabe dirigir. Exatamente. Né? Então já vou deixar a pergunta. Ok. Acontece só com mulher? Cecília vai falar daqui a pouco se é só mulher que tem medo de dirigir e tal, ou os homens também têm medo e passam por esse problema. Com a psicóloga Cecília Bellina e também a Ruth, que falou aqui que está há 8 meses tentando e já consegue andar sozinha, isso com a ajuda da terapia. Eu deixei a pergunta sobre mulheres. Os homens têm mania de falar que a gente não sabe estacionar, que a gente não sabe dirigir, que a gente dirige mal, que eles são melhores. Muitas vezes eles querem conduzir o carro, nem deixam, homem que não deixa a mulher dirigir.
Muitos. Muitos, né? Muitos. Então, é só mulher que tem medo, esse pavor, ou homem também? Homem também. Também, Homem né? também. A gente tem a última estatística que foi feita nas nossas próprias clínicas, 20% dos nossos clientes são homens. Isso vem aumentando. Lá no começo, como a gente trabalha com isso há muito tempo, era 10, chegou até 5 e está aumentando. Até porque não dirigir atrapalha a vida. Atrapalha a vida profissional, atrapalha a vida familiar, atrapalha a vida amorosa. Tem empregos já exigindo que você dirige. Então, assim que a pessoa se vê incapaz de dirigir, ela procura uma ajuda. Então, tem homens, sim, eles não gostam que fale. Geralmente, eles vão escondidos. Mas tem sucesso também. O tratamento tem muito benefício para ele. Porque, assim, a pessoa, ela chega tão tímida, com tanto medo de ser descoberta, tal e coisa. Aí ela vai acreditando nela, parece que ela vai crescendo, né? Tanto homens quanto mulheres. E esse tratamento é muito bom, é um tratamento psicológico, que eu falo que não é nem um tratamento só para medo de dirigir. É um tratamento para você enfrentar a vida. Exatamente. Para você é uma parar família, de fugir da vida. Porque tem muitas pessoas que estão fugindo de outras coisas, né? Então é parar, olhar e falar, opa, eu tô deixando de ir no médico porque eu tenho medo. Amanhã, gente, vamos lá, vamos enfrentar esse medo. Às vezes são pequenos medos que vai atolando a vida. Ela pode resolver até outras coisas da vida dela. Exatamente. Agora, eu quero saber se é normal você ter um pouquinho de medo de dirigir. Eu lembro quando eu aprendi a dirigir, eu parava, todo mundo buzinava, e aí engatava ainda, né, freio de mão e não sei o que, marcha. Então, hoje tem carro automático, é muito mais fácil, né? E aí eu deixava buzinar, eu falava que buzina e vou parar mesmo, porque eu tô aprendendo e pronto. Esse medinho é normal ou já tem um sinal aí? Ótima pergunta, muito bom essa pergunta. Não tem sinal nenhum, isso é medo do novo. E todos nós temos medo de tudo que é novo, a gente tem medo. Este medo, ele tende a passar, porque é o medo do novo. A hora que você começar a ver que a buzinada do outro não dói, que sabe que se você parar o trânsito, aquele outro motorista que está buzinando um dia também já parou o trânsito para aprender. Então, a hora que você deslancha, o fóbico, ele não deslancha. Né? O fóbico, ele sente isso no começo, só que ele não consegue deslanchar. Quanto tempo você tem para aprender, assim, para sair esse medo? 1 ano, mais ou menos? Olha, a média fica entre 6 e 8 meses, mas tem quem fique em 1 ano, tem quem passe de 1 ano, porque pessoas são diferentes, medos são diferentes. Então, é a pessoa se abrir, porque às vezes a pessoa ficou 30 anos sem dirigir. Chega lá, quer em 10 sessões sair dirigindo. Não é milagre, é um tratamento, né? Então, pode ser que demore, sim, mas qualquer pessoa pode perder o medo e principalmente para esses novatos, é normal sentir esse medo do novo. Ótimo saber. Esse grupo de terapia, assim... Então, eu queria que vocês respondessem juntas, no grupo de terapia, ou que você pegou alguns casos, quais foram os mais inusitados? O que aconteceu com a pessoa, de repente, ao volante? Não sei, como que... Tem coisas muito diferentes que acontecem? Tem algum caso no seu grupo de coisa diferente? Muito diferente, não. Não. É só esse pavor Pavor mesmo. mesmo. Só não, é esse pavor, esse Medo. essa falta de segurança. Geralmente é assim, o medo, ele vem, como eu disse, às vezes pelo medo da crítica, pela timidez, por não gostar de se expor, mas também tem o medo traumático, que foi o medo, a pessoa não teve medo, ela tirou a habilitação, começou a dirigir. De repente sofreu um acidente. Ela pode estar dirigindo aquele acidente, ela pode só estar como companhia ou ela pode até sofrer as consequências do acidente.
né? Perdeu um pai com 7 anos de idade. Lógico que ela ficou traumatizada, que o carro tirou o pai dela. Às vezes ela não viu o acidente, mas ela sabe que foi um carro que tirou o pai E dela. sempre quando ela entra no carro, ela vai lembrar Exatamente. Então, tudo depende do tipo de medo. Às vezes o medo traumático passa a ser mais difícil. Então, depende de onde vem esse medo e como a pessoa lida com esse medo. Também Então, precisa fazer terapia, essa pessoa. Também. Mas qualquer que seja o tipo do medo, qualquer que seja a causa, é o enfrentamento. Você tem que dizer para você que você é capaz. Ela chegou lá, a Ruth, ela se sentia incapaz de dirigir. Tô errada, Ruth? E agora? Agora eu consigo, eu já vejo o progresso disso, né? Já vejo que eu sou capaz. Quem né? contou pra Ruth que ela é capaz? Ela mesma. Ela no volante. Opa, sou É que nem andar, né? Sou eu. O bebê quando anda, cai, volta, cai, exatamente. volta, né? Por isso que eu digo que é tão importante o tratamento ao vivo, o enfrentamento. Porque se não tiver um enfrentamento, gente, não façam nenhum tipo de tratamento para fobia que você não vai enfrentar. Elevador, altura, tudo tem que ser enfrentado. Isso é muito importante dizer. Sem querer ser sexista, minha última pergunta, você acha que esse comportamento, às vezes, masculino, muito tradicional, não quero que minha filha dirija, ou minha mulher não dirige, sou eu que dirijo, ou a pessoa que fica ao seu lado o tempo todo mandando, você vira pra cá, vira pra lá, não tem aquelas pessoas que dirigem por você, praticamente? Você acha que o homem ainda carrega um pouco disso? Muito. E isso atrapalha as mulheres, né? Muito, muito. E Então, eu olha, digo papais, que maridos. 50% dos casos de medo de dirigir são por causa de pais, irmãos e maridos. E namorados, né? Primeiro, porque não quer deixar a mulher pegar o volante. Segundo, não acredita na mulher, né? Então, eles são os motoristas bons. Eles até pensam que já nasce sabendo dirigir, né? Então, grita, sabe, faz pouco. Às vezes a gente, por ser mais cuidadosa, como ela disse, eu tenho medo que aconteça alguma coisa, que eu atropele alguém, que eu machuque alguém. Este cuidado da mulher, essa preocupação maior com o outro, acaba nos fazendo mais medrosa, mais delicada. A gente quer aprender bem antes de pôr a vida da gente e dos outros em risco. Então, atrapalha muito. Agora, para os maridos, para os papais aí, isso também atrapalha o desenvolvimento da mulher. Então, vamos pegar leve. E no fundo Vamos não é pegar nem por leve. tanta culpa de vocês, porque eu acho que é o seguinte, o homem cresce brincando de carrinho, brincando de caminhão, aprendendo com o carro como troca pneu, e a menina não, né? Então hoje a gente tem mecânicas, a gente tem mulheres que fazem trabalhos assim mais masculinos, mas também eu acho que é uma mudança de mentalidade que vai acontecendo com o tempo, Vai acontecendo, né? mas os Vai homens seguindo... gostam mais disso. Por isso que a gente ainda leva carrinho pro homem e bonequinha pra mulher. Mas olha, a gente tem que Né? incentivar as A mulheres. gente tem que mudar isso, gente. Vou deixar seu contato, Cecília, para quem tem medo de dirigir, ou se você conhece alguém que tá com medo inicial e tal, a Cecília pode atender, né, Cecília? www.ceciliabelina.com.br. Quero agradecer também a Ruth, que veio aqui expor o seu medo. Não é fácil a gente expor, mas o seu exemplo vai ajudar muita gente, muitas mulheres, eu tenho certeza, que tem esse medo e falam, eu tenho outra que tem também, né? Que nem o grupo. Obrigada, Cecília, Obrigada a tudo você, de bom. Maria Cândida. Ruth, muito obrigada. E força aí pra você Tá. dirigir bem, hein?